Oi, gente, janeiro chegou, então aproveita, se inscreve no canal, já deixa o teu like, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. E mês de janeiro é mês de promoção no Instituto Êxodo, nossos cursos todos com 80% de desconto, mas você precisa colocar o código janeiro 21, tudo junto, em letra maiúscula, 80% de desconto, você pode passar no cartão de crédito ou então pagar no boleto bancário. Não se esqueça, a nossa plataforma está no link cursos.pastorlobo.com e os nossos cursos são todos na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma. Agora, aproveita essa mensagem e deixa o teu like. Fica com Deus. Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Estamos mais uma noite de quarta-feira e hoje vamos tratar sobre um assunto que você não pode perder. Vamos falar sobre santidade e sobre profanação. Eu quero dizer para você que a Bíblia é carregada de ensinos da maneira como você pode se aproximar de Deus e ter acesso a Deus através da santidade, e maneiras como você pode desprezar a presença de Deus num ritual profano, numa vida profana, numa conversa profana. Só que antes disso nós vamos orar e vamos convidar a Deus. Pai querido, nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus, por esse tempo em que a Tua Palavra vai ter toda a liberdade para ministrar no nosso coração. Eu quero convidar o Teu Espírito Santo de amor, que nos ensina na verdade, que nos faz caminhar na verdade, que nos faz viver a Tua verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Fica conosco em nome de Jesus, amém? A palavra profanação é uma palavra que ela tem diversas ocorrências na Bíblia Sagrada. Você vê, por exemplo, Ezequiel capítulo 23, o templo foi profanado pelos ídolos que foram colocados ali dentro. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e fala para a gente ficar longe das conversas inúteis e profanas. A gente pode profanar um dia santo do Senhor. Os homens, Hebreus capítulo 12 diz, olha, ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por um prato de comidas, ele desprezou o direito dele de primogenitura. Então, quando nós falamos sobre profanar, lembre, profanar é você desprezar aquilo que é sagrado, profanar é você sujar, macular. Romanos capítulo 1, fala sobre sacrilégio. A palavra sacrilégio também ela é traduzida como profanação. Só que o que vai ser diametralmente oposto à profanação é a santificação. Esse é um assunto que é muito mal compreendido na Bíblia. Você sabe que tem pessoas aí que são consideradas santas, que fazem pedido, tem gente que ora aos santos, e vamos ver exatamente o que a Bíblia diz a respeito disso, o que você deve fazer e o que você não deve fazer jamais, em nome de Jesus. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia não nos chama de crentes, não nos chama de evangélicos, não nos chama de protestantes, não nos chama de católicos, não nos chama de batistas, não nos chama enfim, de nenhuma identidade ligada à religiosidade. A Bíblia nos chama de santos. É assim que são chamados homens e mulheres que têm uma aliança com Jesus, que têm fé em Jesus e que servem a Deus. A Bíblia diz em Levítico capítulo 20, verso 26, o apóstolo Pedro vai falar a mesma coisa, vai citar o mesmo texto, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serem meus. Então eu quero que desde o início você entenda, a palavra santidade não significa perfeição. A palavra santidade não significa que você, de alguma maneira, vai crescer na sua cabeça uma auréola ou aparecer uma asa de anjo nas suas costas. A palavra santidade, aqui santificação, significa separação. Uma pessoa que é santificada, ela se separa do pecado para ter uma vida de intimidade com Deus. Então a palavra santidade aqui diz assim, eu vos separei, eu vos segreguei dos povos para que vocês sejam meus. Então a palavra santidade significa que você você pertence exclusivamente
a Deus. É isso que significa santidade. É um termo que denota que você pertence a alguém, que você se separou do pecado para viver exclusivamente para Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, fala de uma igreja muito interessante. É uma igreja na região ali que hoje é Grécia, naquele tempo, Acaia. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então você foi chamado. Aquela igreja de Corinto tem um chamado, uma vocação para ser santo. Com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, eu e você, assim como os habitantes de Corinto que serviam a Deus, que eram servos de Deus, eram chamados para ser santos. Então, santidade é uma vocação que eu e você e todos os crentes devemos seguir. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, você sabe que você não é perfeito, você sabe que eu não sou perfeito, e você sabe que não existe ninguém perfeito a não ser Jesus, o perfeito, o Cordeiro perfeito. Então, santidade não está ligada à perfeição e à ausência de erros. Santidade está ligada à palavra separação. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. A igreja de Corinto é denunciada pelo apóstolo Paulo por uma série de problemas que eles vivem lá. Então eles têm divisão, eles têm competição entre pastores, eles têm divisão no rebanho. Eles têm lá um homem, por exemplo, dentro da igreja, que se relacionava, ele era amante da sua própria madrasta. Para você ter uma ideia do nível do pecado dentro da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreve para santificar a igreja, para dizer, ó, vocês não devem ver isso. Ele fala isso em outras passagens. Por exemplo, a igreja era a cidade de Filipos, Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Então, ele está escrevendo para pessoas, ele não está escrevendo lá para um ídolo, ele não está escrevendo lá para uma imagem, ele está escrevendo para as pessoas. Eu e Timóteo, escrevemos para quem? Para os santos, para as pessoas que vivem em Filipos. É isso que ele está falando. Em Romanos 1,7, Paulo escreve a carta para a igreja que estava em Roma. Ele fala o seguinte: a todos os amados de Deus. É assim que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serem santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, era assim que eles eram identificados. Eles não eram identificados nem como cristãos e nem como crentes. Eles eram identificados como santos. Então falava assim, ô santo. Quando falava assim, o santo Maurício, o santo Diogo, o santo era o nome que se dava para quem? Para quem tinha fé em Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, aquela região ali da Acaia, do istmo de Corinto, ali muito próxima ao istmo de Dardanelos, aquela região da Grécia toda ali era conhecida dessa maneira. E ali ele está escrevendo para um povo de uma igreja cheia de pecados, mas uma igreja que tinha sido separada para ser santo. A você que é separado para santo. Você está entendendo então? Então a palavra santidade não significa perfeição, a palavra santidade significa separação, exclusividade. Então, como eu digo que é um dos temas mais interpretados da Bíblia, a Bíblia vai dizer em Neemias capítulo 8, verso 11, e os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. O que está acontecendo aqui? Há um dia em Israel só, que você pode chorar. É o dia da festa do Yom Kippur. É um dia. É o dia do perdão, é o dia do arrependimento. Esse dia o povo chora. Se você for em Israel, no dia do Yom Kippur, ou seja, o dia do lamento, você chora pelos teus pecados. Então você tira um dia no ano para você chorar. Só que nas outras festas, festas das cabanas, a festa da colheita, o Pentecostes, né? A festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, a festa das trombetas, em todas essas festas era proibido chorar.
Então aqui, os levitas, eles estão falando assim, calem-se, parem de chorar hoje, porque hoje é um dia santo ao Senhor, é um dia especial em que não se pode chorar, um dia que você separa para Deus. O livro do Levítico, ele é extremamente ligado à maneira como você adora a Deus, na maneira como você se apresenta diante de Deus, a maneira como você se aproxima de Deus. O livro de Levítico, ele é carregado de uma série de noções, da maneira como nós devemos nos comunicar, nos aproximar e entrar na presença de Deus. É muito interessante isso. A sombra e a realidade estão ali. Hebreus capítulo 10, verso 11. Para você entender o livro de Hebreus, você vai ter que ler o livro do Levítico. Não tem jeito. O livro de Hebreus, ele fala sobre uma série de sacrifícios que Jesus cumpriu, uma série de alianças, que a aliança de Jesus cumpriu e quebrou a aliança anterior. O Novo Testamento, ela é uma aliança superior que quebra qualquer outra aliança. Ah, pastor, eu fiz um pacto ali no terreiro ocultista, eu fiz um pacto ali no cemitério, eu fiz um pacto de sangue. O livro do Levítico, capítulo 8, 9 e 10, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 8, 9 e 10, vão te dar a perfeita noção, o perfeito conhecimento de como Jesus, ou o sangue de Jesus, ele é poderoso para quebrar todos os pactos de moralidade, pactos de alma, pactos celebrados na iniquidade, pactos perversos celebrados espiritualmente. Todo tipo de pacto, inclusive pactos demoníacos, eles são quebrados no poder do nome de Jesus, porque o nome de Jesus carrega essa aliança do sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Só que o livro do Levítico era sombra daquilo que ia acontecer. E diz assim em Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então ele está falando o seguinte, que aqueles sacrifícios lá de Levítico, a palavra aperfeiçoar significa deixar perfeito. Aqueles sacrifícios eles não podem aperfeiçoar, mas dão um exemplo, eles apontam, são uma sombra que apontam para a realidade. É por isso que a gente vai usar aqui. Então, quais são as funções, já que estamos falando de santidade, e é Levítico que fala, sede santos, porque eu sou santo. Vamos aprender com um livro que fala sobre santidade, quais são as funções do Levítico. Em primeiro lugar, o livro do Levítico não fala sobre levitas, ele fala sobre sacerdócio. Mas ele diz que ele nos ensina a viver como um povo santo, em comunhão com um Deus santo. O livro do Levítico vai ensinar você a se separar do mundo, se separar da carne, se separar do pecado, para viver com um Deus que é santo. Em segundo lugar, é uma revelação detalhada do modo pelo qual Deus restaura homens perdoados. Então, há uma alegria no céu, entre os anjos, quando um pecador se arrepende. O livro do Levítico fala como Deus é capaz de aperfeiçoar aquele que é perdoado, aquele que confessa seus pecados e abandona os seus pecados. Número 3, o método é apresentar a verdade por meio de objetos concretos. Você vai ver que ele ali, no livro do Levítico, toda hora um animal era morto, seu sangue era derramado sobre o propiciatório da arca do concerto. Ou seja, o que é propiciatório? É um lugar que faz com que Deus seja propício a você, apesar do teu pecado, porque ali o pecado é retirado. É em cima do altar que o pecado é retirado. Número 4, permite uma melhor compreensão do Novo Testamento, especialmente as implicações da cruz. O livro do Levítico é carregado de menções ao cordeiro que deveria ser sacrificado na cruz. Ou seja, o livro do Levítico aponta diretamente para a obra, para o chamado pacto da nova aliança, o pacto do Novo Testamento. É por isso que Jesus fala o seguinte, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança, é o novo pacto em meu nome. E por último, o livro do Levítico ele vai desenvolver um senso de horror ao pecado e de como podemos nos aproximar de Deus. Em suma, o Levítico fala o seguinte, nós somos absolutamente pecadores,
Deus é absolutamente santo, e o livro do Levítico, ele prepara um caminho de santificação, aonde toda a profanação é retirada, para que você se aproxime de Deus. Nós lemos em Mateus capítulo 12, uma discussão entre Jesus e os fariseus. Os fariseus acusam Jesus. Jesus, ele cura um endemoniado, ele repreende um espírito imundo, e ali eles falam o seguinte: ele não expulsa demônios, senão pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebul. E Jesus começa a falar para eles sobre pecados. Olha, toda blasfêmia, ou seja, toda profanação contra o Filho do Homem será perdoada. Mas se você profanar, se você blasfemar quanto ao Espírito Santo, isso não tem perdão nem nessa era, nem na vindoura. E ele fala: cuidado, porque de toda palavra inútil que sair da boca do homem, isso ele dará conta no dia do juízo. Então é necessário você entender que aquilo que você fala pode te absolver e aquilo que você fala pode te condenar. Quando nós falamos de Hebreus 12, eu estou ligando aqui Hebreus a Levítico o tempo todo, um livro do Antigo Testamento, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico é o terceiro livro do Novo Testamento, e Hebreus do Novo Testamento. Por quê? Porque ele vai falar o tempo inteiro aqui da maneira como você pode viver uma vida profana e de como você pode viver uma vida santa. E a santidade é algo que Deus deu para mim e para você. Ah, pastor, isso é impossível. É impossível porque a tua noção de santidade está errada. Eu já falei aqui, a Bíblia diz que santidade significa separação e não significa perfeição. Você não vai encontrar isso de maneira nenhuma, em nenhum momento na Escritura Sagrada. Você vai encontrar que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos santifica, que Jesus Cristo nos santifica. E nós vamos ver. Então significa aí, separado de, separado para. Eu sou separado do mundo, eu sou separado do pecado, eu sou separado para Deus, para viver com Deus, para viver com Jesus, para ser cheio do Espírito Santo. Olha lá, 1 Pedro 1,15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se separe. O seu procedimento, ele não deve ser igual ao do mundo. É isso que ele está dizendo. É um procedimento de quem vive com Deus, de quem ama com Deus, de quem se aproxima de Deus, porque se você se aproxima de Deus, você vai se aproximar com santidade. Existe uma lei, então, de acesso à presença de Deus. Tem canções que nós cantamos, por exemplo, Salmo 100, diz que nós entramos na presença de Deus pelas portas do louvor. É isso que o Salmo 100 diz. É pela porta do louvor que você tem acesso. Tem gente que chega no culto atrasado. Ah, eu vou chegar no culto só para a palavra. Gente, o louvor é que abre o caminho para você receber a ministração do Espírito Santo. Essa lei de acesso fala que, por exemplo, a santidade, o sangue do Cordeiro te santifica para você falar com Deus. Diz assim, Hebreus 10, de 19 a 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Então ele está dizendo que há um lugar de santidade, esse lugar santo dos santos, a palavra traduzida aí seria santíssimo. É o santíssimo, só que no hebraico não existe o superlativo. Então é por isso que os anjos cantam santo, santo, santo. Eles na verdade querem dizer que Deus é santíssimo, entendeu? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, daquilo que é alto, alto, alto. Então toda vez que você vê essa repetição de palavras, Deus ele está querendo mostrar para a gente que há uma palavra superlativa aí. Jesus, quando chora sobre Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então ele está ali condoído. Jesus está decepcionado com um povo que rejeitou ele. Eu quis estar perto de você e você não quis. Tem gente que não quer estar perto de Deus. É gente que no dia do juízo a trombeta vai tocar, ele está dentro da igreja e ele vai ficar e a igreja vai subir. Vai ter gente que diz que é crente, que diz que é evangelho, que diz que é servo de Deus, no dia que a trombeta tocar e o arrebatamento for aquele dia chamado dia do Senhor, querido, ele vai ficar
ele está achando que ele pode viver sem santidade, que ele pode ser ao mesmo tempo do mundo, ao mesmo tempo de Deus. É isso que ele está dizendo. Existe um caminho de acesso. Seguir a paz com todos. Olha só, Hebreus 12, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse é um assunto extremamente importante. Falar de profanação, falar de santificação, é um assunto que diz respeito à minha vida eterna e à tua vida eterna. E a gente precisa entender que santidade, então, é separação. Êxodo capítulo 3, verso 3 a verso 5, diz assim: então disse Moisés consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aqui em Êxodo 3, Deus vai vocacionar Moisés. Moisés já tinha vivido 40 anos no Egito. Moisés já tinha feito uma lambança no Egito. Tinha fugido para Midian. Ele tinha vivido agora mais 40 anos em Midian. Ele está, no caso aqui, ele estava pastoreando o rebanho de Jetro. Estava levando o rebanho de Jetro para se alimentar. Então aparece no meio assim de uma árvore seca, dos galhos secos, uma chama, só que essa chama não consumia os galhos, era a presença de Deus. Ele fala o seguinte: não se aproxime de mim, não se aproxime de mim, porque eu sou santo e você é pecador. Deus ainda ia tratar com o pecado de Moisés. Deus ainda ia fazer ele jogar fora o cajado dele, que ia virar serpente, você sabe disso. Ia fazer ele colocar a mão dentro do peito dele, para ficar leproso, para ele entender que ele estava em pecado. Então, existe santidade. Agora, o que santidade não é? Querido, santidade não é moralismo. Ah, eu sou perfeitinho, eu sou justinho, eu sou ótimo. Gente, isso não é santidade. Lucas 6,32, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. A vida de santidade não é uma vida de moralidade. Você vai ver um monte de gente que é moralmente, tem uma vida moralmente ilibada e não é santo. Então não confunda a tua boa educação, não confunda a tua gentileza, não confunda a maneira como você vive com as pessoas, sem brigar. Não, mas eu não brigo com ninguém, eu não causo mal a ninguém, eu não roubo ninguém, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca menti. Isso não é santidade. Santidade não é moralismo. Duas coisas. Ou segunda coisa, santidade não é conhecimento doutrinário. Eu conheço a Bíblia inteira. Gente, o conhecimento, não, porque eu sou um bom evangélico, porque eu sou um bom crente, sou um bom cristão. Gente, isso tudo é bobagem. Santidade não é um conhecimento doutrinário. Você pode conhecer a Bíblia toda de capa a capa. Salomão também conhecia. Era um homem sábio, que escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E ainda assim, ele não foi santo ao Senhor. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz em 2 Pedro 1, de 5 a 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Não fique pensando que apenas o fato de você conhecer a Bíblia, conhecer a doutrina evangélica, conhecer a doutrina protestante, conhecer a doutrina cristã, conhecer a Bíblia, isso vai te resolver. Não vai. A santidade é muito mais do que conhecimento doutrinário. E por último, a santidade não é experiência espiritual. Ah, porque eu fui lá e expulsei um demônio. Ah, mas gente, se expulsar demônio e desse acesso para o céu, eu já estava lá há muito tempo. Há muito tempo. Ah, não, porque eu fui lá e orei pela pessoa, a pessoa foi curada. Eu já estava lá. Ah, porque eu fui lá e profetizei, eu já estava no céu. Não é nada disso. Santidade não é nada disso, gente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quer dizer, a pessoa sempre esteve longe. É o ministério do eu sozinho. Não, eu faço bem, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber do corpo de Cristo. É gente que acha que está fora da igreja e está com Jesus. Querido, não tem jeito. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Igreja é um corpo. Cristo é o cabeça do corpo. Se você não estiver ligado no corpo, você não está ligado à cabeça. Você está sendo rebelde, você pode estar magoado, você pode estar chateado, você pode estar decepcionado com uma igreja, você pode ter sido maltratado por um pastor, por um pai que foi crente, por uma mãe que foi dura contigo demais na fé cristã, viveu assim dias de opressão espiritual, de maldade espiritual. Mas quem anda com Deus tem que estar junto da igreja de Deus. E aqui ele está dizendo para a gente o seguinte, que tem muita gente que tem experiência espiritual e está longe, e tanto que ele fala assim, para longe de mim, vocês praticam a iniquidade. Então é gente que teve experiência espiritual, mas nunca se apresentou, nunca se aproximou de Deus por santidade. Então, a santidade, ela faz 3 exigências. A santidade exige afastamento do pecado, desconexão com a iniquidade e divisão com o reino das trevas. São as 3 exigências. 2 Timóteo 2, 22, é um texto muito fácil de você decorar. 2 Timóteo 2, 22. Foge no sentido de se desconectar, se separar. Outro sim das paixões da mocidade. Segue ou separe-se para a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, a santidade, ela exige que você se afaste do pecado, é isso. A santidade exige que você se divorcie do mundo, de maneira que você não saia do mundo. Você pode estar numa empresa aí, tem gente que fala, pastor, estou numa empresa, e lá o pessoal é ímpio, lá o pessoal bebe isso, bebe aquilo, fuma isso, fuma aquilo, usa droga e faz... Querido, você pode ser santo no meio de um povo ímpio. José, ele foi santo no meio de um povo ímpio. Leia a história de José, a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis até o capítulo 50. Daniel, gente, ele foi santo no meio da Babilônia. Se há uma cidade que é símbolo de iniquidade, de presença de demônios na Bíblia, é a Babilônia, é a Babel lá de Gênesis capítulo 11, é a mesma Babel de Gênesis capítulo 11, eles tentam chegar ao céu, chegar a Deus, construindo uma torre, ou seja, é gente que quer ir para o céu fazendo uma religião. Não, eu faço tudo certinho, eu faço tudo perfeitinho, não é nada disso. Então lembre-se disso, santidade exige afastamento do pecado, para que você possa se separar para Deus. Existe uma santidade que é inútil, é bom até você aprender isso, Colossenses 2, 20 a 23, porque vos sujeitais à ordenança. Paulo está dando uma bronca aqui, vocês estão se sujeitando a ordenanças tolas. Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e da falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Aí, pastor, eu fui ali, sabe, e eu peguei num negócio que estava consagrado ao maligno. Querido, preste atenção. Eu queria tanto que você entendesse, se você viver em santidade, o mundo espiritual maligno, perverso, vai saber disso. Jesus diz um negócio muito interessante. Ele fala o seguinte, os olhos, olha aqui para os meus olhos, os olhos são a janela da alma. Então você tem um corpo, o que vocês estão vendo aqui em mim é o meu corpo. Só que além do meu corpo, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Os olhos do meu corpo carnal são a janela para a minha alma, que você não está vendo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo, é o que a gente vê, terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, veja bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque se forem trevas, quão grandes trevas serão. Por que eu falei isso? Porque tem gente que acha que santidade é se vestir de uma maneira certa. Querido, você tem que se vestir com decência? Tem. Tem irmãzinha que vai para a igreja, normalmente nessas igrejas em que não tem um ar climatizado, ou a cidade é muito quente. Gente, tem irmã que só falta ir nua para o culto. Vem com os decotes, com umas micro saias, não é nem mini saia, não é nem micro saia, é nano saia. É um negócio que não tem jeito do irmão não olhar. É claro que ele vai ser tentado, minha irmã. Você tem que se vestir com decência, e não só na igreja, também fora da igreja, porque a maneira como você veste está comunicando exatamente quem você é. Agora, você pode se vestir com decência, sem se vestir de múmia. Tem gente que acha, não, então peraí, o exagerado, o fariseu, vai pegar, não, então eu vou botar um sobretudo, eu vou botar a burca para ir à praia. Não é, gente, na praia você tem que ir de quê? Você tem que ir de maiô mesmo, de calção, é praia. Agora, tem gente que está num ambiente e quer o quê? Em vez de vestir com a santidade de quem é separado para Deus, veste com profanação. Mas não é a roupa que te deixa santo. Não é a roupa que te deixa santo. Não é isso. Tem gente que acha, não, fui lá e comi no lugar tal, bebi. Não, a comida foi consagrada. Querido, preste atenção, o que mata não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Jesus fala isso. Você não vai comer aquilo que foi feito num despacho, na encruzilhada. Aí você é louco. Mas o resto, Jesus, ele cita o rei Davi, quando ele fala que Davi comeu o pão da proposição, que não era lícito para ele comer. Porque ele teve fome. Então, preste atenção, gente, cuidado com a inutilidade da tua santidade. Ai, eu não vou ver televisão porque é pecado. Gente, sim, tem coisa na televisão que você vai ver que você vai pecar, e tem coisa na televisão que você vai ver que vai ser uma benção. Ah, eu não posso ver internet, porque a internet é do diabo. Gente, a internet é do diabo para quem vê coisa do diabo na internet. Agora, se você vê, você ouve uma mensagem, você ouve um louvor, você escuta um programa cultural, você vê um canal de história, de matemática, de física, qual é o problema? Então, existe uma santidade inútil, que as pessoas dizem, Deus me revelou que isso aqui é pecado, Deus me revelou que aquilo ali é pecado. Querido, o pecado é quebrar a lei. Quebrou a lei de Deus, você pecou. Pecado é você não ser aquilo que Deus te chamou para ser, e Deus chamou você para ser igual a Jesus Cristo. Agora, existem vacas sagradas no nosso meio, olha que coisa interessante. 1 Timóteo 4, sabe que vaca sagrada é um termo que a gente empresta dos países orientais, e mais especialmente, né, lá na Índia, um país que em muitos lugares a miséria, a gente sabe que é um país emergente, mas em muitos lugares há uma miséria, as pessoas morrem de fome, mas não podem comer o churrasco da vaca, porque a vaca é sagrada. Vamos ver isso aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, se desviarão, se afastarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, olha, e a espíritos de demônios, olha, ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Olha só, para ser santo você tem que ser virgem. Não tem que ser virgem. Você deve ter um marido só, você deve ter uma esposa só, mas a Bíblia não te chama para virgindade. Aliás, Deus, quando cria o homem, ele fala, o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, eles serão uma só carne. Ele está falando de quê? Da sexualidade. Mas ele diz, o que Deus uniu, o homem não vai separar. Porque o casamento é de Deus, mas o divórcio é dos homens. É isso que ele está falando. Então, cuidado, que ele está falando que isso aqui o que é doutrina de demônios aqui? O que é ensino de demônios? Que ele está falando que espíritos enganadores usam homens para ensinar uma santidade inútil. Proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos.
com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, tornado santo. Tiago fala a mesma coisa. Querido, você vai comer? Não, pastor, eu não posso comer carne de porco. Escute isso. O Levítico 11, que fala dos alimentos, da pureza dos alimentos e da imundícia dos alimentos, presta atenção nisso. Ele estava apontando, Hebreus 10:1, para o futuro. Era sombra de bens futuros. Querido, o que você vai comer não vai te santificar. O que você vai beber não vai te santificar e também não vai te profanar. A não ser que você esteja bebendo veneno, a não ser que você esteja comendo veneno, a não ser que você esteja comendo aquilo que na tua vida, você sabe que você não pode beber, você vai lá e bebe, você vai pecar, você vai bater na sua mulher, você vai pegar o carro, vai atropelar alguém, você vai perder a consciência, você vai pagar um mico. Então ele está dizendo o seguinte, tem gente que fala assim, não posso comer porco. Gente, Deus, você crê na Bíblia? A Bíblia está dizendo aqui em 1 Timóteo capítulo 4, que tudo que Deus criou é bom. Então coma com ação de graça, glorifique ao Senhor. Sente e come, querido. Ai, pastor, eu não torresmo. Come. Agora, se você acha que isso está errado, não coma. Porque aquele que come, para o Senhor come e dá graças a Deus. E aquele que não come, o Senhor não come e dá graças a Deus. Agora, não me diga que aquilo que você vai comer vai te santificar ou vai te purificar. Não é nada. É isso que ele está dizendo. Isso é uma decisão sua. Mas você precisa entender que santidade e pureza não vem daquilo que você come, nem de... Existem doutrinas, olha, que dizem que, por exemplo, a sexualidade é pecado. Não é. Foi Deus que fez. Então, um livro na Bíblia, o livro de Cantares, é um livro somente que fala do amor de Deus pela sua igreja. É isso que ele está falando. O amor de um rei por uma plebeia que ele ama, ele é apaixonado pela sunamita. E ele fala um livro assim, recheado, encharcado, generosamente encharcado, de quê? De intimidade sexual. Então a Bíblia não proíbe o sexo, a Bíblia proíbe o sexo fora do casamento. Ponto, está resolvido, gente. Pastor, quando é que o sexo é pecado? Quando ele é feito fora do casamento, pronto. Fora isso, só que o fariseu, ele exagera, ele vai além do que a Bíblia manda fazer. O fariseu é aquele que a Bíblia diz assim, não faz isso, ele não faz nada. É isso. Então existe uma vaca sagrada. Santidade exterior, sem santidade interior, não é santidade bíblica. Mateus capítulo 15, de 1 a 3 e de 7 a 9, diz assim: então vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha aqui, tradição de pessoas, dos velhos, dos sábios, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então eles estavam preocupados porque os judeus comiam sem lavar a mão. É muito interessante a Bíblia, quando fala da pureza dos alimentos, de você lavar. Por exemplo, o próprio João Batista, ele, historicamente, ele vive num grupo chamado dos essênios. Então, quando eu viajo para Israel, a gente passa num lugar muito próximo ali ao Mar Morto, aonde eles viviam, próximo ao lugar onde foram encontrados os manuscritos bíblicos de Qumran, um lugar lindíssimo, belíssimo. Se um dia você puder ir, você vai. Ali eles tomavam banhos de purificação. O próprio batismo de João Batista era um batismo de arrependimento para quê? Para perdão de pecados e para purificação. O batismo era feito no Jordão. Você sabe que o Jordão vem lá do Hermon, ele passa pelo Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce, e ele morre no Mar Morto. Então, o Jordão é aquele que limpa, que leva os pecados. Era um símbolo daquilo que a gente devia... É por isso que até hoje a gente batiza. Quando a gente batiza, o batismo significa a purificação dos meus pecados. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a hipocrisia daqueles homens achavam que lavar a mão deixava ele livre dos pecados. Jesus está dizendo, não é nada disso. Não é nada, isso não é santidade. Santidade não é você tomar banho. Apesar de que você deve tomar banho todo dia, apesar que você deve ir para o trabalho, para a escola limpinho, você deve deitar antes de dormir, você tem que tomar banho. Você não vai chegar todo suado, todo sujo, todo porco,
e dormir no teu lençol limpo. Você vai fazer isso? Você tem que tomar um banho. Então, ele está dizendo que a pureza externa tem que caminhar junto com a pureza interna. Agora, pastor, vamos terminar isso. Como eu me torno santo? Então, existem 3 aqui pessoas que vão trabalhar na santidade: o Espírito Santo, Jesus Cristo e a gente, eu e você. Qual é o papel do Espírito Santo? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Vou repetir aqui, vou sublinhar. Pela santificação do Espírito, 2 Tessalonicenses 2,13. Quem te separa, quem te santifica, é o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele falando para os discípulos, ele fala assim: na verdade, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. À medida com que você vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai entrando em você, ele vai te santificando, ele vai te separando. Você começa a discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te aproxima de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender: o primeiro agente da santificação é o Espírito Santo que entra na tua vida quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Em segundo lugar, como tornar-se santo? O papel de Jesus Cristo: vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o sangue de Jesus, a presença de Jesus e a aliança com Jesus me selam, deixam em mim uma marca de um selo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus por causa do pacto que eu tenho com Jesus. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a partir daquele momento eu sou separado. O mundo espiritual já sabe que eu sou dele, já sabe. Eu posso ainda viver num cativeiro aqui, de droga, de vício, que Deus vai tratar, Deus não vai me deixar assim não. Mas essa santificação, ela acontece dia a dia na minha vida e na sua vida. Então, Jesus é que nos santifica e o Espírito Santo. E qual o papel meu, seu? Qual o meu papel? Nenhum. Absolutamente nada. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Escute, Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9, está dizendo o seguinte: que não há nenhum papel. Nós não precisamos de oferecer nada para Deus. Deus não vai olhar para mim: não, aquele ali merece ser salvo e aquele ali não merece ser salvo. Não é nada disso. Você é salvo porque você recebe o Salvador na sua vida. É isso que ele está dizendo. Olha que palavra linda, Hebreus 7, 25. Não há nenhuma obra inacabada para o homem completar. Portanto, pode também salvar perfeitamente, eu guardo essa palavra, os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olhe para mim. Deus não te salva hoje e amanhã ele deixa você de ser salvo. Não. Deus não te salva hoje, amanhã te abandona. Ele te salva perfeitamente. Não tem, sabe quando não tem erro? Não tem assim, não tem brecha. A salvação de Deus é perfeita a partir do momento em que você faz uma aliança com Jesus. É isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, verso 25. Ele salva perfeitamente. Então, querido, a obra de santidade acontece na tua vida, através do Espírito Santo, através da aliança que você faz com Jesus Cristo. Como se tornar santo? Hebreus 10, 10. Nesta vontade é que temos sido, olha só, nós somos, há um gestor, há um gerente nisso. Nós somos aqui submetidos à santidade. Temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Você fez uma aliança com Jesus, essa aliança, ela vai ser reclamada, porque há uma marca, aliás, há um selo de Deus na tua vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. A morte de cruz é a única obra que Deus aceita como pagamento por nossos pecados, e nossas boas obras são totalmente irrelevantes diante daquilo que Cristo fez. Eu não sou salvo porque eu sou pastor.
Eu não sou salvo porque eu sou teólogo. Eu não sou salvo porque eu sou crente. Eu não sou salvo porque eu sou honesto. Eu não sou salvo porque eu prego o evangelho. Eu gosto de fazer tudo isso. Eu sou salvo porque Jesus Cristo me santificou. É isso que você tem que entender. Jesus Cristo nos santificou. Separado de, separado para. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus me santifica, Jesus te santifica. Amém, querido? E hoje eu quero orar justamente por isso. Para que você que viveu uma vida de profanação, você que profanou o nome de Jesus, você que profanou a Bíblia, você que profanou a fé cristã, você que zombou dos crentes um dia, você que ignorou a palavra de Deus, você que sempre resistiu ao evangelho, hoje, essa palavra vai atingir teu coração, hoje, eu estou profetizando aqui, e você quer dizer para Deus, Deus, eu preciso ser santificado. Eu preciso ser separado, eu preciso sair desse lugar de pecado e voltar para perto do Senhor. Se você quer isso, eu vou orar pela sua vida. Eu sei que Deus falou contigo. Eu sei que Deus te deu entendimento. Então coloca a mão assim no seu coração, onde você estiver, que eu vou orar por você. Deus e Pai querido, teus filhos e tuas filhas hoje ouvem a tua palavra. Não há como negar, Pai. Não há como negar que a tua palavra nos esclarece. Nós aprendemos tantas coisas, Pai, a respeito de santidade, de santos que são buscados pela fé. Pai, mas sabemos que santidade é separação. Hoje nós queremos nos separar do mundo, nos separar do pecado, nos separar dos vícios, nos separar daquilo que nos afasta do Senhor. Mas nós queremos nos separar para o Senhor, para estarmos perto do Senhor. Nós convidamos então o Teu Espírito Santo, nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Fazemos uma aliança com Jesus. Nós nos cobrimos pela fé com essa salvação que é perfeita. Pai, que só olhe para a gente, só nos chame de santos, como o Senhor chamou os homens de Corinto, de Filipos, de Tessalônica e de Roma. Aqueles que serviam no passado, que eram chamados de santos, que nós também possamos ser chamados de santos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Nós, da Igreja Batista de Bom Retiro, temos tido cuidado durante toda a pandemia e cuidado das pessoas. Nós recebemos agora a irmã Marilene, que trabalha com um time de intercessores, junto com a doutora Anne, junto com a Yara, junto com o Paulo, junto com o Daivan, junto com todos os intercessores da nossa igreja. Ela levantou quase 2.000 pedidos de oração. E eu quero dizer para você que cada pedido foi levado diante do Senhor. Os pedidos de oração pelas famílias, foram quase 1.300 pedidos de oração pelas famílias, por casamentos, pela família, e nós oramos por você. Se você quiser fazer um pedido de oração, coloque aqui na descrição do vídeo o pedido que você quer, que você não vai ficar sem resposta. Toda vez que um coraçãozinho, você recebe um coraçãozinho, significa que alguém do time de intercessores orou pela sua vida. Amém? Se quiser ser membro da nossa igreja, aqui embaixo tem um link chamado Rota Membresia. Nós temos um pastor com o seu time, pastor Paulo, Cristiano, Daci, e todo um outro time vai trabalhar para integrar vocês como membros da nossa igreja. Vocês vão ficar debaixo da cobertura espiritual da nossa igreja. Amém? Nosso endereço, você sabe, Avenida Desembargador Hugo Simas, no 772. Acabando a pandemia, o culto de libertação, o culto de quarta-feira acontece toda quarta-feira às 20 horas. Você é nosso convidado, assim como o culto de domingo, que é o nosso culto de celebração, domingo às 10 da manhã e também às 20 horas. Deus te abençoe, fica com Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta o sininho, deixa o teu like, compartilha. Fica na paz.